Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase. Soy la professora Elisiane e juntos vamos a estudar um pouquinho mais. Mas antes disso, temos os nossos recados, tá? Não deixe de fazer a sua atividade obrigatória, garantindo assim a sua frequência na aula, né? Proporcionando assim a oportunidade do seu professor de espanhol acompanhar a sua evolução, a sua aprendizagem. Você que entrega a atividade na escola, não deixe de entregar nos prazos que foram combinados lá com a sua pedagoga, com os seus professores. Bien? Vamos ver então o que vocês estudaram na aula anterior, vamos relembrar um pouquinho? Em la classe passada, teníamos o título A que se dedicam estas personalidades? Lembram da aula? E nós utilizamos nessa aula os gêneros fotografia e história em quadrinhos, estudamos algumas ações no presente do indicativo e substantivos relacionados às profissões, a algumas profissões. Em la classe de hoje, vamos a ver. Se trata de uma retomada de conteúdo, bien? Então, é uma aula que vocês já tiveram anteriormente e hoje nós vamos reforçar esse conteúdo, relembrar e se ficou alguma dúvida, você tem a oportunidade de assim tirar essa dúvida. Então, temos o título Como te sientes? O gênero textual é diálogo, linguístico-discursivo, emprego dos verbos doler, tener e sentir, no presente do indicativo, léxico e expressões relacionadas à temática. Vamos começar então a aula de hoje lendo um diálogo, tá? Sobre uma consulta médica, bien? Consulta médica, paciente. Buenos dias, doctor. Buenos dias. Passe adelante, por favor. Entre, por favor. ¿En qué puedo ayudarle? No me he sentido muy bien en los últimos días. Hace una semana fui a practicar deporte a un lugar muy frío. Un par de días después sentí dolor de cabeza y creo que me dio fiebre. Fiebre y dolor de cabeza. ¿Ha tenido dolor en el cuerpo también? Sí, un poco. También he estado un poco mareada, quer dizer, um pouco enjoada, sentindo tontura e com pouca energia. Poderia abrir sua boca, por favor? Está bem. ¿Ha tenido tos? Você teve tosse e dolor em la garganta? Sí, un poco. Puede que tenga gripe. Le realizaremos una biometría hemática completa. ¿Es algún examen? Sí, claro. Es un examen de sangre para detectar alguna infección. Muitas graças. Então, assim, terminamos a leitura do diálogo e já vamos fazer uma atividade sobre o que nós acabamos de ler. Qual de estas afirmações são verdadeiras, basado em lo que disse el paciente? Então, baseado no que disse o paciente ali no diálogo que lemos, qual dessas afirmações aqui são verdadeiras? A. No se ha sentido bien en los últimos días. O paciente disse isso durante a nossa leitura. B. Fue a nadar recientemente. C. Fue a un lugar frío recientemente. E a próxima, ¿cuáles de estos síntomas ha sentido el paciente? Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, falta de energía, mareos, insônio, a insônia e fiebre. Um tempo para você realizar essa atividade e nós já voltamos para corrigi-la. Muy bien, vamos corrigir.
Então, veja lá, o que é verdadeiro, né? Baseado no que o paciente disse que sentia lá nos sintomas. No se ha sentido bien en los últimos días, é verdadeiro, e foi a um lugar frio recientemente. Ele foi a um lugar frio recentemente praticar um esporte, ele disse lá, é verdadeiro. E quais destes sintomas ha sentido o paciente? Dolor de cabeça, dolor de corpo, falta de energia, mareos e fiebre. Somente insônia que ele não citou durante o diálogo que nós lemos. Bien? Como explicar o que te sucede? Como que você deve falar, montar uma frase, né? Organizar sua frase para dizer como que você está se sentindo, está sentindo dor em alguma parte, em que parte do corpo? Vamos ver isso agora. Durante a consulta médica, o doutor te hará as seguintes perguntas para saber mais sobre tu estado. Como te sientes? Qual é o problema? Ou como puedo ajudar-te? Para responder, generalmente usaremos as frases me siento com mais el síntoma. Daí nós temos o exemplo, me siento com fiebre, tá bem? Ou tengo, o verbo tener, mais um síntoma. Exemplo, tengo fiebre ou tengo dolor de cabeça. Outros exemplos. Qual é o problema? Me duele el pecho. Como te sientes? Tengo dolor de estômago. Como te sientes? Me siento melhor. São alguns exemplos aí para nós irmos, né, introduzindo essa forma de organização para dizer como nos sentimos. A atividade 2 consiste no seguinte, você vai fazer a relação entre a imagem e estes sintomas que temos aqui. Estou mareado, quer dizer um pouco de náusea, enjoo, tontura. Estou cansado, tenho gripe, tenho tosse. Estou enfermo, estou doente e tenho fiebre, estou com febre. Então, você vai observar as imagens aí, vai completar, fazer a relação e nós já voltamos para conferir. Muito bem, vamos corrigir, vamos ver como que ficou a relação que você fez aí. Então, na imagem número 1, olha só, a gente tem ali, estou cansado, a imagem 1. Para a imagem 2, você devia ter colocado ali em tenho gripe. Na imagem 3, estou enfermo. Para a imagem número 4, tenho tos, essa foi bem simples, né, por causa da gesticulação dele. A 5 também, bem simples, estou mareado, tem aí essa coisa girando em volta da cabeça dele. E na 6, tenho fiebre, ele está com um termômetro ali na boca, né? A mão do médico, provavelmente de um médico, sobre sua testa para indicar febre. Bien? Dizendo onde e que te duele. Como que você vai dizer agora? Ah, eu estou com dor em tal lugar, né? O que me dói? Bem diferente da língua portuguesa, vocês vão observar isso agora. Utilizamos o verbo doler, tá? O verbo doer é doler, para expressar que padecemos dolor, para mostrar que nós estamos com dor em alguma parte do corpo. Exemplo, a Maria le duele la cabeça. Tá? Então, se em português eu digo, eu estou com dor na minha cabeça. Perceba aí a mudança na estrutura. A Maria le duele la cabeça.
Também utilizamos o verbo doler em um sentido metafórico, para expressar que nos sentimos arrependidos de haber hecho algo ou que sentimos pesar por algo. Então, aqui para indicar assim, um certo pesar, uma certa tristeza ou arrependimento por alguma coisa. Exemplo, me duele que no me hayas dicho la verdad. Bien? Continuando sobre o verbo doler. Como construímos o verbo doler? Este verbo funciona igual que o verbo gustar. Vocês lembram do verbo gustar, né? A mim me gusta, a ti te gusta, a ele, a ella le gusta, a nós outros nos gusta. Lembram? Então, é bem parecida a estrutura. Se o sujeito está em singular, usamos a forma duele. E se está em plural, duelen. Bien? Agora, bem importante você prestar atenção nessa parte. Ojo. Recuerda que o sujeito sempre é a parte do corpo que nos duele. Bien? Então, o que a gente tem que prestar bem atenção? O sujeito aqui não é a pessoa que está sentindo dor, mas é a parte do corpo que dói, tá? Então, o sujeito sempre é a parte do corpo que nos duele e se suele e se costuma, nós devemos colocar depois del verbo. Además, la parte del cuerpo que nos duele sempre lleva artículo determinado, um artículo determinado e não possessivo, né? Igual em língua portuguesa nós usamos o artigo possessivo. Ai, que dor na minha cabeça, no meu pé, né? Nós usamos o possessivo. Aqui, acá, em língua espanhola, jamás. Vamos utilizar o artículo determinado, como acá em el ejemplo. A Juan le duelen los braços. Então, observe aqui, o verbo doler, ele está aqui, ó, no plural, por quê? Não está duele, está duelen, está no plural. Por quê? Braços também está no plural, o sujeito está no plural, o verbo, né, a gente flexiona e coloca ele no plural. E observe também o artículo determinado, o artigo determinado aqui, los. Bien, vamos continuando. Como construímos o verbo doler ainda? É um verbo pronominal, por lo que sempre se construye com os pronombres me, te, le, nos, os e les, que precedem al verbo doler conjugado. Como o sujeito é sempre a parte do corpo que nos duele, doler vai sempre conjugado em terceira persona. Então, eu vou traduzir essa partezinha aqui para vocês, bem importante. Então, mais uma vez, como o sujeito é sempre a parte do corpo que dói, né, o verbo doler, ele vai sempre conjugado em terceira pessoa. Bien? Então, você vai observar que sempre vai estar lá o duele, o duelen, a él le duele, a ella le duele, a ellos les duelen. Bien? Agora temos um resuminho aqui, né, de tudo que a professora leu e comentou com vocês. Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui me, te, le, nos, os e les, mas o verbo doler no singular ou no plural, sempre na terceira pessoa, e esses exemplos acá. A ti te duele la cabeça. Então, sujeito, la cabeça, né, a parte do corpo está no singular, duele no singular. Né? A mim me duelen las piernas. Las piernas, el sujeto está em plural, então também el verbo doler em plural, me duelen. Bien, chicos? Temos uma atividade agora para você realizar a esse respeito. Señala a opção que completa a frase corretamente. A Lara, daí você vai escolher aqui ou les duele, le duelen ou le duele, el cuello, o pescoço, porque trabalha muito com seu ordenador, porque ela trabalha com computador. B. A Sônia, le duele, les duele ou le duelen. Todo o corpo, porque ha tenido um acidente, ela está com dor no corpo todo porque sofreu um acidente. E em la C, você vai escolher mais uma vez uma das opções, las muelas. Bien, um tempinho para você responder e nós já voltamos para corrigir.
Muy bien, chicos, vamos a corregir entonces. Entonces, nuestra actividad 3. Señala la opción que completa la frase correctamente. A Lara le duele el cuello porque trabalha muito com seu ordenador. Vamos pensar agora um pouquinho aqui por que é le, por que nós utilizamos o pronome le. Vamos voltar aqui uma tela para nós observarmos esse pronome aqui. A Lara le duele porque a ella le duele. Ficaria assim, a mim me duele, a ti te duele. A ella, como é a Lara, a ella le duele. Feita essa parte aqui que nós fizemos, a Lara le duele, você esquece esse pronome que nós usamos, que nós utilizamos aqui, o le, e agora você pensa aqui no sujeito, que é a parte do corpo em que você sente dor. Bien? Então fica a Lara le duele, porque el cuello está em singular. Bien? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Aqui na próxima atividade, a Sônia le duele. Então, mais uma vez, a ella, a Sônia le duele todo el cuerpo porque ha tenido un accidente. Então, temos o verbo doler, né, que está em singular porque todo el cuerpo, o corpo é um só. Essa primeira parte, a Sônia lê esse pronome, você esquece, ele foi utilizado somente para complementar esse sujeito aqui, Sônia, para se referir a esse sujeito. Bien? C. Te duelen las muelas? Então, nós temos aqui, você sente dor nos dentes, né? Nós temos o las muelas em plural e duelen, o verbo doler, também no plural, concordando aqui com a parte do corpo que dói, bien? E não com a pessoa que está sentindo a dor. Vamos fazer a atividade 4 agora? Então, relaciona me duele ou me duelen. Então, você vai usar o verbo doler ou no singular ou no plural, dependendo aqui do caso, tá? Los braços, você vai ver aqui, me duele los braços ou me duelen los braços? Pense um pouquinho e daí assim você vai fazendo a relação. Então, temos los braços, la nariz, los oídos, la espalda, as costas, el cuello, o pescoço, los dedos e la tripa, a barriga. Bien? Façam aí a atividade com calma e nós já vamos corrigir, bien? Muy bien, listo? Vamos a corrigir a atividade 4. Então, vejam como ficou. Acá, me duele ou me duelen los braços? Me duelen, B, me duelen los braços. Acá, em la nariz, A, me duele la nariz. Na próxima, utilizamos aqui a B, me duelen los oídos. Bien? Duelen com oídos, que os dois estão no plural. A próxima, colocamos a, me duele la espalda. Na próxima, colocamos a também, me duele el cuello. Na próxima, nós colocamos B, me duelen los dedos, duelen e dedos, os dois estão no plural. E na última, me duele la tripa. Bien, chicos? Vamos para o nosso quiz agora. Completa a frase com a opção correta. Les duele sus estômagos, el estômago ou su estômago. Você vai escolher uma das três e vai completar, porque han comido muita tarta. Bien? Em la 2, señala a frase em que o verbo doler está empleado correctamente. Me duele el estómago
ou me duelen el estômago? Qual das duas está correta? Um tempinho para você realizar a atividade e já voltamos para corrigir. Muito bem, vamos corrigir nosso quiz, pessoal? Então, veja, les duele, a opção correta, el estômago, porque han comido mucha tarta. Então, mais uma vez eu ressalto, veja, não importa, han comido, quer dizer que mais de uma pessoa comeu, certo? Mas não importa quantas pessoas comeram, importa que o estômago é um só. Então, el estômago e não sus estômagos, bem? En la 2, señala la frase en que el verbo doler está empleado correctamente. Me duele el estómago. Bien? Entonces, ¿qué hemos estudiado hoy? Como te sientes? Né? Fizemos a leitura do diálogo e vimos o emprego do verbo doler, tener, sentir no presente. E vimos algumas expressões, esses sintomas relacionados às doenças, né? Relacionados ao nosso tema. Por hoje é só, pessoal. Agradeço muitíssimo por sua atenção. Muitas graças e hasta luego.